Fala, Debs, tudo bem? Na aula de hoje vamos abordar um assunto básico, mas que é fundamental para aprofundar no mundo de SQL. Os tópicos que vão ser abordados hoje é a criação de um banco de dados, tabelas e colunas. Antes de entrar no assunto, eu vou mostrar para vocês um desenho para ilustrar melhor os conceitos de servidor, banco de dados, tabelas no PostgreSQL. Vamos começar desde uma tabela aqui, que é formado pelas linhas e colunas, bem parecido com o Excel, né? E juntando essas tabelas, a gente forma um esquema. E seguindo esse raciocínio, juntando o esquema, vou formar um banco de dados. E o agrupamento desses bancos de dados é um servidor de banco de dados. Então, nele, podemos criar, editar, deletar as informações com SQL. Então, aqui podemos perceber uma das vantagens de usar SQL, o programa, que é o gerenciamento de um grande volume de dados. Agora, partindo para a aula de hoje, eu vou abrir um programa que provavelmente você já tenha instalado conforme na aula passada. Aí, então, eu coloco aqui pgadm4. Bom, então, a primeira cara que vocês vão ter na tela do seu computador vai ser isso. Então, vamos clicar o server, aqui um servidor, né? Então, eles pedem para você colocar a senha. Então, essa senha seria a senha que vocês colocaram na hora de instalar o programa. Então, eu vou colocar minha senha, colocar OK. Aí foi. Agora, esse PostgreSQL 16 é um dos servidores. Então, deixa eu voltar aqui. É um servidor de banco de dados, só que ele já veio com esse programa. E 16 é porque é a versão do programa que eu instalei. Então, talvez para vocês que provavelmente podem aparecer, sei lá, 15, 14, não tem problema, porque isso aqui depende muito do tempo que do tempo que o programa foi instalado no seu computador. Então, entrando aqui, né, PostgreSQL 16, aqui tem um banco de dados. E aqui podemos, para criar um banco de dados, vamos selecionar Database aqui e depois apenas clicando o botão direito e Create Database. E aqui vamos colocar um nome que é um, sei lá, um teste, não sei. E aqui tem definition, security, parameters. Essas variáveis não precisam nem saber o que é, mas porque não tem muita coisa para fazer. Mas aqui a parte do SQL é um código que vocês podem perceber, né? É um código do SQL que é a mesma coisa que a gente está fazendo apertando os botões. Então, por enquanto vocês não precisam saber, né, todas essas partes, mas vamos lá. Vamos dar um save, vamos criar um base de dados. Aqui entra então o teste. Então, nesse teste, vai ter, então, voltando aqui, é um banco de dados, foi criado. Agora vamos entrar no esquema. Então, aqui tem um schemas, né? Esquema em português. E ele já foi criado com o nome public, então a gente não precisa criar um outro, mas se vocês quiserem, vocês também fazem o mesmo processo de selecionar e depois colocar o botão direito e depois create schema. Então, e aqui, quando a gente olha, aqui tem tabelas, né? Então, abrindo, não tem. Então, vamos criar a tabela. É a mesma coisa, tem que selecionar, vai apertar o botão direito, Create Table. Então, aqui eu vou colocar um dado 1, não sei. E então, aqui podemos perceber que o esquema, a tabela, está dentro do esquema chamado Public. E agora vamos criar a parte de colunas, né? Na criação de colunas. Então, para criar uma coluna, vocês vão vir aqui, clica esse botãozinho. Depois eu vou criar primeiro a primeira coluna que eu vou querer ID.
E ele fala para selecionar o tipo de dados. Então, eu vou selecionar, como a ID é um número, né, um indexador, então eu vou pedir o serial. O que é o serial? O serial é um tipo de dados que é usado para gerar uma sequência de números inteiros. E aqui, not rule, quando eu clico na parte de not rule, ponto de interrogação, eu estou afirmando que na coluna ID necessariamente tem que ter um dado. E na seção de primary key, o programa está perguntando para mim se eu vou deixar apenas os números únicos sem duplicatas. Então, sim, como indexador não pode ter uma repetição. Então, eu vou clicar. E agora eu vou criar uma outra coluna chamada com o nome title, que é o título, né, em português. E o tipo de dado seria character variety. Aqui, ó, character variety, eu vou colocar. O que é character variety? É um tipo de dado no PostgreSQL que armazena os dados textuais em um intervalo limitado. Então, agora eu posso especificar, né, esse intervalo, por exemplo, com um máximo de 50 caracteres. Então, eu coloco 50. Não pode ter um dado vazio, então eu vou colocar sim. E depois eu vou criar outra coluna, que como esse title é um resumo, né, então eu vou colocar uma outra coluna chamada title explained. E aqui o tipo de dado que eu vou colocar é o texto. E aqui acho que não vai precisar. Por último, eu vou criar uma coluna data. Aqui, date. E o tipo de dado vai ser date mesmo. E eu vou clicar a função now no default. Então, o que essa função faz, né? Ele escreve automaticamente a data que foi inserido nos dados no exato momento. Então, dado essas 4 colunas, né? Então, eu vou salvar. Save. Agora estamos criando uma tabela com 4 colunas. Então, tem table, tem dados. Aí podemos ver 4 colunas, né? Na parte de columns. Aí de title, title explained e date. Então, vamos clicar. Então, agora vamos visualizar essa data. Então, vamos clicar essa table e dado, né? Dado 1 e depois visualizar data. Então, aqui tá. Agora, o que eu vou querer é justamente inserir os dados, né? Já que eu criei as colunas. Então, eu vou clicar essa parte do Add Row. Depois eu vou clicar no ID e colocar 1, que é indexador. 1. Na parte do title, sei lá, eu vou colocar um smartwatch. Dá um save e, sei lá, as características pode ser, sei lá, versão 2022, preto e redondo. Clica OK. E aqui, como a gente inseriu a função now, então a gente não precisa fazer. Agora então vamos salvar as mudanças feitas, né? Então clica aqui. Então podemos ver que o momento que eu estou inserindo a data é o dia 14 de novembro de 2023 aqui. Então ele automaticamente coloca. Depois, para inserir uma outra coluna, a outra linha, desculpa, vamos clicar outro botão, depois coloca 2 aqui e agora vou mudar para celular. Clica 2 vezes, celular, OK, e podemos ver versão Android, memória, sei lá, 250 GB. OK. E mais uma vez, aqui eu não preciso clicar, não preciso colocar nada. E colocar o Save Date Changes. Clica nesse botão. E aqui tá, né? Todas as informações, tudo salvos.
E agora, para terminar a aula, outra coisa que eu sugiro fortemente é que vocês deem uma olhada na parte da documentação oficial de PostgreSQL. Então, eu vou mostrar aqui. Aqui, tipo, PostgreSQL Documentation. Aqui é o oficial do site, né? O documento oficial do site. Aqui está explicado todas as dúvidas que vocês provavelmente podem ter. Então, por exemplo, na parte de inserir colunas, provavelmente vocês tenham dúvida como é que eu vou selecionar os tipos de dados nesses exatos, né, que eu quero. Então, aqui tem data types, vocês clicam e tem vários tipos de dados e tem uma explicação de cada um. Por exemplo, integer types, que eles vão ter todas as informações. Então, seria muito bom se vocês derem uma olhada. Então, bom, espero que vocês tenham aprendido os conteúdos de aula e até a próxima.